Olá, meu nome é Laura, sou mãe de 2, mãe atípica e mãe imigrante, e sejam muito bem-vindos ao meu canal Brazuca Mama. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho como nós dois, como brasileiros natos, nascidos e criados, trabalhamos juntos para transferir e passar a nossa cultura brasileira para os nossos filhos e como que a gente está lidando em criar 2 crianças bilíngues e multiculturais. Então vamos nessa. Vamos nessa. O que foi, filho? Chegou, senta ali, fica o quietinho, tá? Chegou o cantor. Senta ali, mas fica quietinho, tá bom? Bom, um pouquinho do background nosso, né? Eu e o Diogo somos brasileiros, cariocas da Gema, nascidos e criados na cidade do Rio de Janeiro. E eu, em 2007, resolvi alçar voos diferentes e vim morar nos Estados Unidos para estudar e trabalhar. E o Diogo veio em 2015, quando nós nos casamos. E temos 2 filhos, o Lucas de 5, a Luísa de 2 anos, e ambos nasceram aqui na Califórnia, né? São americanos natos, porém têm a cidadania dupla, brasileira e americana. E nós achamos muito importante, porque nós temos essa coisa muito forte dentro da gente, da cultura brasileira, né? Então a gente acha muito importante a gente manter isso nos nossos filhos, para que eles cresçam sabendo de onde eles vieram, conhecendo a cultura deles, a cultura dos antepassados. Falando a língua. E aí eu queria saber de você, como é que tem sido para você esse processo? A gente sempre ficou muito na dúvida, né? Principalmente com o Lucas, assim, de como é que seria criar uma criança bilíngue, né? Se a gente deveria, principalmente por causa do atraso de fala dele, e a gente achava que a gente tinha que meio que focar, a gente chegou a achar, né, que a gente deveria focar na língua que ele fosse usar mais, pra gente tentar fazer com que ele se desenvolvesse melhor ali a fala dele, né? Que ele já estava com 2 anos e não falava. Ele cantava, né? Cantarolava. E cantarolava muito, assim, músicas até em português mesmo, das coisas que a gente via, Mundo Bita, essas coisas assim. Cantarolava, música do Gilberto Gil, mas ele não falava. E a gente, por achar que ele cantava, a gente achava que ele falava, que ele poderia falar, né? Não, ele fala as palavras, ele canta e tal. E aí depois foi explicado pra gente que cantar é uma coisa, falar é outra. E a gente começou a ter essas dúvidas, assim, de como seria, o que seria melhor para ele poder desenvolver a fala dele. Se era tentar, porque os terapeutas dele seriam americanos, falaram coisa em inglês, né? Uhum. Então, escola. A gente acabou optando por uma fonoaudióloga brasileira, né? A gente foi fazendo online, a gente achou que não daria certo, mas ajudou bastante ele. Sim. A gente pode falar mais um pouco sobre isso depois. Mas o bom aqui é que todos os médicos que a gente foi ver, né, a pediatra dele falou, não, continua falando com ele só em português em casa, que no momento certo ele vai aprender o inglês. Quando ele começar a ir para a escola, começar a interagir com outras pessoas. E o Lucas é um pouco diferente da Luísa, né? Porque o Lucas, a gente teve 2 anos sem ter interação nenhuma com quase ninguém por causa da Covid. Né? A Luísa não, a Luísa já tem interação com pessoas que falam inglês já desde antes dela completar 1 ano, então ela já fala muito mais inglês do que o Lucas falava da idade dela. Sim. Né?
E agora estamos até na dúvida se ela está preferindo falar o inglês do que o português, né? Eu tenho sentido que ela, quando ela inicia a conversa, a interação, ela tem preferido o inglês. Isso. Ela tem usado mais. Mas falam as duas línguas. Mas dois. principalmente porque a grande diferença do Lucas para a Luísa, né? O Lucas ele não foi para nenhum child care. Até ele fazia 2 anos, 2 anos e meio. Né? A Luísa não, a Luísa já vai ao child care desde que ela tinha 1 ano. Então ela já está ouvindo inglês desde quando ela está, ao mesmo tempo que ela está desenvolvendo a fala dela, ela está também ouvindo inglês. O Lucas não, ele sempre ouviu português só da gente. Sim. Por esses 2 anos, principalmente por causa da pandemia. Então a gente também está experimentando essas diferenças entre eles ali, né? Não só pelo atraso de fala do Lucas, mas também a Luísa que não tem atraso de fala e tá uma mistura de inglês com português. Cada um deles tem as suas especificidades, né? Sim. Nós dois, apesar da gente morar fora, né, por outras questões, eu e o Diogo somos pessoas que sempre fomos muito apaixonados pela cultura do nosso país. Brasil! Eu acho que não existe cultura igual a nossa. O Brasil é um país de uma cultura tão rica e tão maravilhosa, sabe, que não tem como a gente não querer passar isso para os nossos filhos. Além da linguagem, que a gente quer que eles saibam se comunicar em português, até para se comunicar bem com as nossas famílias, porque todo mundo ainda mora no Brasil, a não ser a minha irmã que mora no Canadá, mas também é brasileira. Então, assim, a gente faz muita questão. Pra gente é um pouquinho mais fácil porque nós dois somos brasileiros e nós dois falamos português. Eu imagino que seja um pouco mais difícil quando um dos pais é brasileiro e o outro não. Mas pra gente, a gente sempre seguiu isso naturalmente e foi também uma recomendação médica com as questões do Lucas. Não, falem só português em casa, porque é assim que eles vão associar a língua. Então a gente naturalmente só conversa em português. Eu não consigo ficar conversando em inglês com o Diogo, a não ser que a gente esteja numa roda de amigos com outras pessoas que falam inglês. Mas assim, em casa a gente não fala inglês um com o outro. E a mesma coisa com os nossos filhos. E a gente expõe eles a muita música brasileira, sabe, que a gente adora. Nós gostamos muito das tradições do Brasil, das festas, de tudo. Então a gente sempre expõe isso a eles, a gente leva eles ao Brasil uma vez ao ano, depois, né, que levantaram o lockdown da pandemia. A gente foi logo com o Lucas. Então a gente tem tentado ir todo ano. A sua mãe, quando vem aqui, sim, ela está sempre falando português com eles também. Então uma outra pessoa falando a língua. A gente tem uma amiga nossa também que vem aqui com frequência, que também é brasileira, então ela fala português com eles. Então fala. Eles têm algumas referências diferentes de somente nós dois, né? De pessoas que falam português. A gente fala no telefone e tal, então eles também ouvem músicas, desenhos que eles assistem, alguns em inglês, alguns em português. Livros que a gente tem aqui também, tem livros em português, tem livros em inglês. As histórias, né, desenhos, ou brasileiros ou que tenham sido traduzidos para o português, eles assistem muitos desenhos em inglês também, mas a gente tenta meio que balancear essa parte aí. E nas escolas aqui na Califórnia tem uma coisa que eu acho muito boa, que eles perguntam quando você vai fazer a inscrição do seu filho, que língua que eles falam em casa. E na escola do Lucas, eles gostam muito de ensinar e trabalhar em cima das culturas originárias das crianças, das mais diversas culturas das crianças que frequentam a escola. Então eles fazem eventos com isso, então eu acho isso muito legal daqui também. E é mais uma oportunidade para eles, né, mostrarem de onde eles vieram e ter orgulho de onde eles vieram.
E assim, a gente vai para o Brasil, a gente fez questão de levar eles para o Brasil em épocas de festas tradicionais. A gente já foi no Carnaval, que é a minha festa tradicional preferida. Eu amo Carnaval. Esse ano nós fomos em junho, então eles foram em todas as festas juninas que eles puderam ir. Conheceram as festas juninas, adoram o Carnaval. Inclusive, ano passado a gente foi no Carnaval e a gente comemorou o aniversário do meu filho lá, do nosso filho. E aí eu perguntei pra ele, eu falei, Lucas, você quer que o seu tema da sua festa seja o quê? Você gosta disso, 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 disso? Aí ele, eu quero de Carnaval. Fizemos de Carnaval. Aí eu fiquei muito feliz e fizemos uma festa de aniversário de Carnaval pra ele, que foi na época do Carnaval, né? Ano passado caiu no domingo de Carnaval. Então, isso pra gente é muito bom, sabe? É muita satisfação saber que a gente está entregando essa riqueza pra eles, né? Eu às vezes converso com mães e pais de outras culturas e eles sempre falam que, sabe, o melhor presente que a gente pode dar aos nossos filhos é mantê-los inseridos em contato com a cultura de origem, e a gente faz muita questão disso. E assim, não ter medo de criar os seus filhos falando a língua natal deles, né? A língua dos pais, pelo menos. Porque eles vão aprender o inglês, ou se você está em outro país, a língua do país que vocês estão, naturalmente. A gente não está tendo problema com isso. A Luísa, então, que não teve atraso de fala, a gente percebe que ela pega as coisas assim nos dois idiomas facilmente. Sim. O Lucas, a gente não tem como usar o Lucas muito como parâmetro, e mesmo assim ele pega por causa do atraso de fala dele. Então ele tem um pouquinho mais de dificuldade de articular as frases, mas isso já é dele natural, né? E a gente percebeu que ele até articula melhor em inglês do que em português, né? Sim. Engraçado, ele demorou 2 anos para começar a ouvir o inglês, mas quando ele começou a realmente desenvolver a fala dele, foi ao mesmo tempo que ele começou a ouvir mais inglês e já estava ouvindo português antes, né? Então ele acaba ele não fala inglês com a gente, então ele sabe virar essa chave. Ele não fala inglês com a gente, diferente da Luísa. A Luísa ainda fala um pouco de inglês com a gente. O Lucas não fala, ele vira essa chave. Ele consegue virar a chave, se alguém estiver vindo falar inglês com ele vira a chave na hora e começa a falar inglês com a pessoa. E a gente já percebeu isso. Engraçado é que inglês ele é mais fluente do que em português, né? Mas eu acho que até pela questão da escola e da terapia que ele recebeu, né? Ele recebeu uma terapia onde os terapeutas vinham aqui em casa e todos eles falavam inglês. E então, assim, ele falava inglês na terapia, ele falava inglês na escola, ele fala inglês no ônibus indo pra escola, e quando vai ao médico, em todos os outros lugares, na fono que ele recebe hoje em dia pela escola, também em inglês. Então, ele tem uma variedade de pessoas maior que ele fala inglês do que português, né? Português sou eu, você e a irmã dele no dia a dia. Né? E em inglês ele fala com muito mais pessoas, né? Na escola, outras crianças, a professora, os assistentes, o pessoal do ônibus, da escola. Então ele fala com muito mais pessoas em inglês, né? Eu acho que isso ajuda também ele a desenvolver mais. Se a gente tivesse uma comunidade maior de brasileiros aqui, que a gente tivesse um convívio maior, diário, semanal, acho que também facilitaria também. Acho que é uma das coisas que facilita também. Com certeza. A fluência do idioma. A gente sabe que em algum momento eles vão falar o inglês de forma mais fluente, né? E provavelmente vão falar o português com aquele sotaquezinho, o que não tem problema. Mas assim, a gente quer manter isso, né? Esse dom nos nossos filhos. Isso, ver jogo com o papai, às vezes. Ver muito jogo de futebol. Tem um monte de camisa de time, faz capoeira, o Lucas.
A gente quis colocar ele na capoeira para ele poder também pegar um pouco da cultura, tem né? isso, tá fazendo capoeira, adora capoeira. A Luísa também se amarra, mas ela ainda não pode, é muito pequena. Quando ela puder, ela vai também. E eles adoram música, né? Adoram a música brasileira, cantam, dançam. Então, assim, isso é Estimulem. Eles estimulem as crianças dele. Na verdade, é você expor elas a maior quantidade de coisas que vocês puderem em questões culturais, né, brasileiras. Quanto mais expor, melhor. Sim, com certeza. E a gente... Tu falou do futebol aí. Eles estão começando a... Ai, meu Deus do céu. A ficar falando palavrão também em português agora. Isso aí porque quando eu dirijo, eu falo muito palavrão. Nossa Senhora, e às vezes eu esqueço que eles estão atrás no carro, né, ouvindo tudo que eu tô falando, e aí começa a repetir. E aí o Diogo assistindo o jogo do Flamengo é aquela coisa. Surge alguns, né? Mas é o que a gente falou na outra vez. Eles absorvem tudo. A gente é o espelho, eles vão copiar as coisas boas e as ruins também. Mas isso aí é uma partezinha mínima. Do que... Mas eles não usam tanto assim também. Não. Mas o Lucas de solta, vez em quando, sabe nem o significado disso, a gente jogando, tava jogando um joguinho com o Lucas ali outro dia, a hora que ele fazia alguma besteira, ele soltava um, né? Aí o Lucas, para de ficar falando isso. Mas faz parte. Faz parte. Então, é isso, mantenham, sabe, seus filhos inseridos o máximo que você puder. Mesmo que o seu parceiro ou sua parceira não seja de origem brasileira, é importante você deixar claro para essa pessoa a importância da sua cultura e que o seu também é parcialmente um resultado daquela cultura, né? Então, que é importante passar isso adiante para eles saberem de onde vieram, para eles entenderem, para eles se orgulharem de quem são. Porque apesar da gente estar vivendo aqui num momento delicado aqui nos Estados Unidos, onde, né, estão querendo fingir que a diversidade não existe, a diversidade, o mundo inteiro é diverso, os países inteiros estão habitados por pessoas dos mais diferentes origens, né? Quanto mais a gente se esforçar para passar isso adiante, acho que mais essa situação vai se dissipar no futuro, sabe? De que diversidade é uma coisa negativa. E não é, muito pelo contrário. Tá bom? Você quer falar mais alguma coisa? Fechamos aí. Então, por hoje é isso. E até o nosso próximo vídeo no domingo. Até o próximo. Beijo. Beijão.